Bom dia, amigos, bem-vindos ao programa Débora Histórica de 24 de dezembro de 2020 para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. Você sempre está convidado para participar deste programa com suas histórias, memórias, ideias, ou mesmo que seja para estar ao meu lado e tomarmos um café no Bistrô Teresa Russo, um lugar perfeito para um bate-papo. É um lugar super gostosinho, bonito, como vocês podem ver aí no filminho. Em especial, ao dia de hoje, eu vou falar sobre o simbolismo do Natal na visão gnóstica, que eu acho muito bonita. Esta matéria foi feita por Ali Onassi, do site Gnosis Online, em 15 de 12 de 2018, em Teologia Gnóstica, e será lida na íntegra. Em 2016, eu comecei a estudar a filosofia gnóstica e eu gostei muito. Dei uma parada até nos meus estudos em 2000, no final de 2016 mesmo, e depois eu retornei um pouco devagar, né, por algumas coisas que aconteceram, mas agora eu estou retomando assim com corda toda. Mas eu sempre procuro matérias relacionadas ao gnosticismo porque eu gosto muito. Nós vamos para um intervalozinho, porque nós entramos com uma nova divulgação de uma amiga minha, a Paula Palermo, né? E a Paula, ela faz perfumes, uns perfumes assim maravilhosos, uns perfumes de excelente qualidade, que vocês vão ver aí no filminho que eu fiz, tá? Eles são feitos com essências importadas e inspirados em marcas famosas, tá? Então dê uma olhadinha aí, assim, é de excelente qualidade mesmo. Quem conhece percebe que são de excelente qualidade, ela capricha, ela é uma pessoa que sabe fazer as coisas. Então, eu acredito que vale muito a pena você experimentar. É só ligar para ela que ela leva amostra, ela conversa com você, tá bom? Então, dê uma olhadinha aí e a gente volta já já. Falando sobre o Natal, é claro que este é um evento maravilhoso sobre o qual urge meditar profundamente. O Sol realiza a cada ano uma viagem elíptica que começa no dia 25 de dezembro e então regressa ao Polo Sul até a região da Antártica. Exatamente por isso, vale a pena refletirmos em seu significado profundo. Nesta época começa o frio, que no norte, no hemisfério norte, tá? Devido exatamente ao fato de que o Sol vai se afastando para as regiões austrais, que é o hemisfério sul, e no dia 24 de dezembro terá atingido o ponto máximo de sua viagem na direção sul, né? Faz o seu contorno. Se o Sol não avançasse rumo ao norte do dia 25 de dezembro em diante, morreríamos de frio.
A Terra inteira se converteria em um bloco de gelo e realmente pereceriam todas as criaturas, tudo aquilo que tem vida. Assim, vale a pena refletir sobre o acontecimento do Natal. O Cristo Sol deve avançar para dar-nos vida e no equinócio da primavera se crucifica na terra. Então amadurecem a uva e o trigo. Que lindo, né? É precisamente na primavera que o Senhor deve passar por sua vida, paixão e morte para logo ressuscitar. A Semana Santa é na primavera, no hemisfério norte. O sol físico nada mais é que um símbolo do sol espiritual, do Cristo Sol. Quando os antigos adoravam o sol, quando lhes rendiam culto, não se referiam exatamente ao sol físico, rendia-se culto ao sol espiritual, ao sol da meia-noite, ao Cristo Sol. Inquestionavelmente, é o Cristo Sol quem deve seguir-nos em mundos superiores de consciência cósmica. Todo místico que aprende a funcionar fora do corpo físico à vontade é guiado pelo sol da meia-noite, pelo Cristo cósmico. Deixa eu só comentar uma coisa aqui antes de continuar, porque as pessoas as pessoas que não têm conhecimento devem estar perguntando, como assim Cristo Sol, né? Cristo não é Jesus? Eu estou arrumando aqui a câmera, tá? Cristo é a condição, quando a pessoa recebe a maior iluminação, então ela recebe a cristificação. Aliás, mais para baixo, mais para frente, né, que eu falo mais para baixo porque eu leio, está explicando um pouco isso, ok? Então vamos continuar. É preciso aprender a conhecer os movimentos simbólicos do sol da meia-noite. Ele é quem guia o iniciado. Iniciado é quem faz as iniciações místicas, que nos orienta. Ele é que nos indica o que devemos e não devemos fazer. Estou falando no sentido esotérico mais profundo, levando em conta que todo iniciado sabe sair do corpo à vontade, que isto de não saber sair à vontade é próprio de principiantes. Gente que ainda está dando os primeiros passos nos estudos. Esses estudos significam esotéricos. Se alguém está na senda, tem que saber guiar-se pelo sol da meia-noite, pelo Cristo Sol, aprender a reconhecer seus sinais, seus movimentos. Se vemos, por exemplo, desaparecer o ocaso, o que isto nos indica? Simplesmente que algo deve morrer em nós. Se vemos surgir do Oriente, o que isto nos diz? Que alguma coisa deve nascer em nós. Quando nós saímos bem nas provas esotéricas, ele brilha em sua plenitude no horizonte. O Senhor nos orienta nos mundos superiores e temos de aprender a reconhecer seus sinais. Dupuy, Jacques Dupuy foi um padre que nasceu na Bélgica em 1923, tá? Só para vocês terem uma noção de quem a gente está falando, que é Dupuy. E muitos outros estudaram o maravilhoso acontecimento do Natal. Não há dúvida, e isto o reconhece Dupuy, de que todas as religiões da antiguidade celebram o Natal. Assim como o sol físico avança para o norte para dar vida a toda a criação, também o sol da meia-noite, o sol do Espírito, o Cristo Sol, nos dá vida se aprendemos a cumprir com seus mandamentos. Nas Sagradas Escrituras se fala, obviamente, do acontecimento solar e há que saber entender isto nas entrelinhas. A cada ano se vive no macrocosmo todo o drama cósmico. Cada ano, repito. Leve-se em conta que o Cristo Sol deve crucificar-se cada ano no mundo, viver todo o drama de sua vida, paixão e morte, para logo ressuscitar em tudo o que foi e será, quer dizer, em toda a criação.
Assim, pois, é como todos nós recebemos a vida do Cristo Sol. Também é certo que cada ano o Sol, ao afastar-se para a região austral, nos deixa tristes aqui no norte, no hemisfério, pois vai dar vida a outras partes. As noites longas de inverno são fortes. Na época do Natal, os dias são curtos e as noites longas. Vamos refletindo sobre tudo isso e convém que entendamos o que é o drama cósmico. É necessário que também em nós nasça o Cristo Sol. Ele deve nascer em nós. Nas Sagradas Escrituras se fala claramente de Belém e de um estábulo onde nasce, olha que legal, hein? De um estábulo onde ele nasce. Este estábulo de Belém está dentro de cada um aqui e agora. Precisamente nesse estábulo interior moram os animais dos desejos, todos os eus passionais que carregamos em nossa psique. Isto é óbvio. Inclusive, eu já falei sobre os eus em outros programas de 2018 e este ano também, tá? Sobre os eus, sobre os nossos egos. Belém mesmo é um nome esotérico. Nos tempos em que o grande Kabir veio ao mundo, a aldeia de Belém não existia, de modo que isto é inteiramente simbólico. Belém é uma raiz caldeia, que significa torre do fogo, de modo que, propriamente dito, Belém é torre de fogo. Quem poderia ignorar que Bel é um termo caldeu que corresponde precisamente à torre de Bel, a torre de fogo? Assim, o termo Belém é totalmente simbólico. Vamos a um intervalo agora e nós já voltamos, porque aí vocês aproveitam, né? Até para um pouco o que você está assistindo e medita um pouco nisso, o anterior, o que nós falamos até agora, tá ok? Então, nós vamos para uma vinheta, né, do programa Débora Histórica, que ele está presente também na TV Channel, e eu aí aproveito para vocês para dizer que nesse TV Channel, lá vocês encontram aqueles desenhos, filmes e séries antigas que a gente tanto fala, tanto posta, tanto coloca que a gente tem saudade. Então, dê uma olhadinha lá, que é tvchannel.tv.br. Nós voltamos já já. Continuando. Quando o iniciado trabalha com o fogo sagrado, quando elimina completamente de sua natureza íntima os agregados psíquicos, né, que são os eus, quando de verdade está realizando a grande obra, acho que vocês já ouviram falar dessas palavras, né? Indubitavelmente há de passar pela iniciação venusta. A descida do Cristo ao coração do homem é um acontecimento cósmico e humano de grande transcendência. Tal evento corresponde, na verdade, à iniciação venusta. Eu vou explicar um pouco aqui o que é a iniciação venusta, tá? É todo aquilo que recebe a iniciação venusta encarna o Cristo interno. No Nirvana existem milhões de Buda que não encarnaram o Cristo. Né? Então, a iniciação venusta vem de Vênus. E, infelizmente, não se compreendeu realmente o que é Cristo. Muitos supõem que o Cristo foi exclusivamente Jesus de Nazaré e estão equivocados. Jesus de Nazaré, como homem, ou melhor dizendo, Jeshua ou Yeshua, bem Pandirá, recebeu como homem a iniciação venusta, encarnou o Cristo, mas não é o único a ter recebido tal iniciação. Hermes Trismegisto, os 3 vezes grande deus Ibis de Tote, também o encarnou.
João Batista, a quem muitos consideravam como o Christus, ou ungido, inquestionavelmente recebeu a iniciação venusta, encarnou-o, ou seja, encarnou o Cristo. Os gnósticos batistas asseguravam na Terra Santa que o verdadeiro Messias era João e que Jesus era somente um iniciado que havia querido seguir a João. Havia naquela época disputas entre batistas, gnósticos, essênios e outros. Se você não entendeu, não fala assim, nossa, eu não entendi nada. Vai, procura saber, faça perguntas, né? Faça perguntas aí, ou no e-mail, num dos e-mails do que são relacionados ao Débora Histórica, nos e-mails até do site. Bom, continua. Devemos entender o Cristo tal qual é, não como uma pessoa, como um indivíduo. O Cristo está mais além da personalidade, do eu e da individualidade. Cristo, em esoterismo autêntico, é o Logos solar representado pelo Sol. Agora compreenderemos por que os incas adoravam o Sol. Os nahuas lhe rendiam culto, os maias, os egípcios, etc. Não se trata da adoração a um sol físico, mas ao que se oculta atrás deste símbolo físico. Obviamente, adorava-se o Logos solar, o segundo Logos. Este Logos solar é a unidade múltipla perfeita. A variedade é a unidade. No mundo do Cristo cósmico, a individualidade, um pouquinho que eu perdi. A individualidade separada não existe. O Senhor somos todos um. No Senhor somos todos um. Acredito até que vocês já tenham ouvido falar sobre isso. Vem à minha memória certa experiência, digamos, esotérica, realizada há muitos anos. Então, submergido em profunda meditação, obtive certamente o samadhi, o estado de manteia. O êxtase, como é chamado no esoterismo ocidental. Naquela ocasião, eu desejava saber algo sobre o batismo de Jesus, o Cristo. Eu vivo falando, gente, não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Pois bem sabemos que João o batizou. Foi profundo o estado de abstração, obtive o perfeito dharana, ou seja, concentração. O dhyana, ou meditação, por fim conseguiu o samadhi. Me atreveria a dizer que foi um mahasamadhi, porque abandonei perfeitamente os corpos físicos, astral, mental, causal, búdico e até átmico. Consegui, pois, a reabsorver minha consciência de forma íntegra no Logos. Assim, nesse estado logóico, como um dragão de sabedoria, fiz a correspondente investigação. De imediato me vi na Terra Santa, dentro de um templo. Mas, coisa extraordinária, vi a mim mesmo convertido em João Batista, com uma vestimenta sagrada. Vi quando traziam a Jesus com sua veste branca, sua túnica branca. Dirigindo-me a ele, disse: Jesus, despe tua túnica, tua vestimenta, pois vou batizar-te. Depois retirei de um recipiente um pouco de azeite de oliva, conduzi-o ao interior do santuário, ungi-o com óleo, despejei sobre ele e recitei os mantras e ritos. Depois o mestre sentou-se em sua cadeira à parte. Eu guardei tudo novamente, pus os objetos em seus lugares e dei por determinada cerimônia, mas vi-me transformando em João. É claro que uma vez passado o êxtase, o samadhi, pensei, mas como é possível que seja João Batista? Nem remotamente, eu não sou João Batista. Fiquei bastante perplexo e pensei, vou fazer agora outra concentração, mas agora não vou me concentrar em João, vou concentrar-me em Jesus de Nazaré.
Então, escolhi como motivo da concentração o grande Mestre Jesus. O trabalho foi longe e árduo. A concentração foi se fazendo cada vez mais profunda, logo passei do dharana, concentração, ao dhyana, meditação, e deste ao samadhi, ou êxtase. Fiz um esforço supremo que me permitiu despir-me dos corpos físico, astral, mental, causal, búdico e átmico, até introverter minha consciência, observando-a no mundo do logo solar. E em tal estado, querendo saber sobre o Cristo Jesus, vi a mim mesmo convertido em Cristo Jesus, fazendo milagres e maravilhas na Terra Santa, curando os enfermos, dando vista aos cegos, etc. E por último, me vi vestido com as vestes sagradas, chegando ante João naquele templo. Então João se dirigiu a mim e disse: Jesus, retira tua vestimenta, pois vou batizar-te. Trocaram-se os papéis. Já não me vi transformada em João, mas em Jesus, e recebi o batismo de João. Passado o samadhi, regressando ao corpo físico, vinha constatar perfeitamente, com toda clareza, que no mundo do Cristo cósmico somos todos um. Se eu tivesse querido meditar em qualquer um de vocês, lá no mundo do Logos, me teria visto transformado em um de vocês, vivendo sua vida, já que lá não há individualidade, não há personalidade, nem eu. Ali somos todos o Cristo, ali somos todos João, ali somos todos o Buda, ali somos todos um. No mundo do Logos não existe a individualidade separada. O Logos é a unidade múltipla perfeita, é uma energia que se move e palpita em todo o criado, que subjaz em todo átomo, em todo elétron, em todo próton e se expressa vivamente através de qualquer homem que esteja devidamente preparado. Bom, este esclarecimento teve como objetivo explicar melhor o acontecimento de Belém. Quando um homem está devidamente preparado, passa pela iniciação venusta, mas esclareço, deve estar devidamente preparado. E na iniciação venusta, consegue a encarnação do Cristo cósmico em si mesmo, dentro de sua própria natureza. Inutilmente teria Jesus nascido em Belém se não nascesse em nosso coração também. Inutilmente teria morrido e ressuscitado da Terra Santa se não morre e ressuscita em nós também. Esta é a natureza do Salvador salvando-os. O Cristo íntimo deve salvar-nos, mas salvar-nos desde dentro, a todos nós. Aqueles que aguardam a vinda de Jesus de Nazaré para um futuro remoto estão equivocados. O Cristo deve vir agora desde dentro. A segunda vinda do Senhor é desde dentro, desde o próprio fundo da consciência. Meditem nessa segunda parte, tá? E nós voltamos já já. Espero que vocês estejam gostando do texto. Eu sou Daniela Costa, sou psicóloga e psicoterapeuta e fundadora da Clínica Psicologia da Vila, que já está há 10 anos no bairro da Vila Sônia. A Psicologia da Vila conta com uma equipe de profissionais qualificada para atender crianças, adolescentes, adultos, casais e famílias, além de orientação vocacional para jovens e adolescentes e processos de coaching, além da consultoria em RH, através de seleção de pessoal, treinamento profissional, treinamento motivacional. Conheça mais o nosso trabalho através do site psicologiadavila.com.br e nas redes sociais @psicologia da Vila, tanto no Instagram quanto no Facebook. Um grande abraço e até lá! Por isso está escrito que ele disse, né?
Se ouvires alguém dizendo na praça pública que é Cristo, não creais. E se disserem ele está ali no templo predicando, não os creais. É que o Senhor não virá desta vez de fora, mas de dentro. Virá desde o próprio fundo de nosso coração, se nós nos prepararmos. Paulo nos esclarece dizendo: de sua virtude tomamos todos graça por graça. Então, está documentado, se estudarmos cuidadosamente Paulo de Tarso, veremos que raramente alude ao Cristo histórico. Cada vez que Paulo de Tarso fala sobre Jesus Cristo, refere-se ao Jesus Cristo interior, ao Jesus Cristo íntimo que deve surgir do fundo de nosso espírito, da nossa alma. Enquanto o homem não o tenha encarnado, não se pode dizer que possua a vida eterna. Só ele pode tirar a nossa alma do Hades. Só ele pode verdadeiro dar-nos vida e em abundância. Assim, pois, devemos ser menos dogmáticos e aprender a pensar no Cristo íntimo. Isto seria grandioso. Todo o simbolismo relacionado com o nascimento de Jesus é alquímico e cabalístico. Diz-se que 3 reis magos vieram adorá-lo, guiados por uma estrela. Este trecho não pode ser compreendido falando francamente se não for versado em alquimia, porque é alquímico. Que são essa estrela e esses reis magos? E eu vos digo que essa estrela não é outra coisa que o selo de Salomão, a estrela de 6 pontas, símbolo do logos solar. O triângulo superior representa, obviamente, o enxofre, ou seja, o fogo, e o inferior, o que representa em alquimia, o mercúrio, a água. Mas que tipo de água se referem os alquimistas? Dizem eles, a água que não molha as mãos, o úmido radical metálico, em outras palavras, o exorrehare, o esperma sagrado. Sem dúvida, é por meio da transmutação das secreções sexuais que se elabora essa água extraordinária, as águas puras do Amrita, o mercúrio da filosofia secreta. Vale a pena meditarmos no selo de Salomão. Aí temos o triângulo superior, representação vívida do enxofre, ou seja, o fogo sagrado, o fogo do Espírito Santo, deve fecundar o mercúrio. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deve fecundar o mercúrio da filosofia secreta. Sem dúvida, é pouco difícil entender a questão da estrela de Belém se não recorrermos ao selo de Salomão e à alquimia. Repito, o mercúrio é a alma metálica do esperma sagrado. O enxofre é o fogo sagrado do Kundalini no ser humano. Isto posto, podemos esclarecer mais. O enxofre deve fecundar o mercúrio. Com o mercúrio fecundado pelo enxofre, podemos fabricar os corpos existenciais superiores do ser. De modo que, se não compreendêssemos isso, não compreenderíamos tão pouco o selo de Salomão ou a estrela que apareceu aos reis magos. Aqui temos, para melhor compreender, 3 mercúrios. 1. Este é o que os alquimistas denominam o zag em bruto, ou seja, o esperma sagrado propriamente dito. 2. O segundo mercúrio é precisamente a alma metálica do primeiro. Mediante a transmutação do esperma, se converte em energia. Essa energia sexual é denominada alma metálica do esperma. Terceiro, o mais importante, que é precisamente o mercúrio fecundado pelo enxofre. Isto é um pouco complicado e difícil de entender, e é verdade. Mas, se vocês prestarem atenção, poderão formar uma ideia do que se trata.
Se querem que lhes expliquem o Natal, devo explicá-lo como é, ou não explicá-lo. Inquestionavelmente, a primeira coisa que temos é o mercúrio bruto, o esperma sagrado. A segunda, a energia sexual resultada da transformação do esperma. A terceira, o mercúrio fecundado pelo enxofre, ou, em outras palavras, a energia sexual já fecundada pelo fogo sagrado. Mescla de energia e fogo que sobe pela espinha dorsal até levar-nos à autorrealização íntima do ser. Inclusive, eu já conversei com vocês sobre o sexo sagrado, né? Este terceiro Mercúrio é o archê dos gregos, de modo que no archê há sal, há enxofre e há mercúrio. Isto é óbvio. Lá em cima, entre aspas, né, no macrocosmo, nas nebulosas, por exemplo, compõem-se de sal, enxofre e mercúrio. É o archê dos gregos do qual saem as unidades cósmicas. Aqui embaixo, nós precisamos fabricar o archê. Como? Mediante a transmutação. E desse archê, que será composto de sal, enxofre e mercúrio, nascerão os corpos existenciais superiores do ser. Se alguém possui os corpos astral, mental e causal, se converte em um homem de verdade, isto é óbvio, e recebe seus princípios anímicos e espirituais. É claro que no início temos apenas o azougue bruto e há que transmutá-lo, ou seja, temos as secreções sexuais e é preciso transmutá-las, sublimá-las e convertê-las em energia. Esta energia é denominada mercúrio, alma metálica do esperma. Essa energia sobe pelos cordões espermáticos até o cérebro. Posteriormente, essa mesma energia use seus polos positivo e negativo no cóccix, perto do tribene, e então surge o fogo. O fogo fecunda a energia. O fogo mesclado com a energia sobe pela medula espinhal até o cérebro. O excedente nesse mercúrio fecundado pelo enxofre vem a cristalizar-se nos corpos existenciais superiores do ser. Primeiro se formará o corpo astral, a seguir o corpo mental e, em terceiro lugar, o corpo casual. Quando alguém possui os corpos astral, mental e casual, recebe os princípios anímicos espirituais, ou seja, alma e espírito. Quer dizer, se converte num homem, no homem verdadeiro. Assim, isto é indispensável. Mas criar os corpos existenciais superiores do ser é uma coisa, e levá-los à perfeição é uma outra coisa diferente. Inquestionavelmente, o sal, o enxofre e o mercúrio perfazem tudo, onde quer que haja matéria, há sal. Toda matéria se reduz a sal e todo sal pode ser convertido em ouro. Assim, os corpos existenciais superiores do ser vêm a ser uma mescla de sal, enxofre e mercúrio. O sal presente em qualquer desses corpos se converte em ouro pela ação combinada do enxofre e do mercúrio. Converter tais corpos em ouro, em veículos de ouro puro, é indicado. Esta é a grande obra da perfeição. Tá? Eu sei que está muito difícil entender isso, porque você tem que ler, ouvir e meditar várias vezes para entender. É extremamente difícil mesmo. Primeiro porque a gente precisa deixar tudo aquilo que nós aprendemos, que Jesus é matéria, que a estrela é matéria, que os três reis magos eram matérias, e não é. Né? Aqui está falando sobre alquimia. Não se poderia realizar tal prodígio sem uma ajuda especial.
Essa ajuda maravilhosa é o Natal do coração. O Cristo deve nascer no coração do homem para que se possa realizar essa obra gigantesca de transformar os corpos existenciais superiores do ser em veículos de ouro puro. Situemo-nos em qualquer desses veículos. O corpo astral, por exemplo, investiguemos uma pessoa que possui corpo astral. Alguém sabe que possui corpo astral quando pode usá-lo, mover-se com ele conscientemente e positivamente, viajar com ele de um planeta a outro. Como deve proceder uma pessoa que tem corpo astral e quer trabalhar para convertê-lo num veículo de ouro puro, quer dizer, para aperfeiçoá-lo? Isto se faz através da eliminação do mercúrio seco, isto é, os eus, e do enxofre arsenicado, ou seja, dos átomos sanguinolentos da luxúria, um dos eus. Evidentemente, tal pessoa necessitará de ajuda. Se conseguir eliminar o mercúrio seco e o enxofre arsenicado ou enxofre venenoso, então seu corpo astral se converterá em um veículo de ouro puro. Isto é difícil. Felizmente, o Cristo interno intervém e ajuda a eliminar todo esse mercúrio seco e esse enxofre venenoso ou arsenicado, e ao fim, como resultado destes trabalhos, o veículo astral se converterá num corpo de ouro. Mas antes que o corpo astral venha converter-se num veículo de ouro precioso, terá forçosamente que passar por várias etapas. Eu volto já já com vocês. Enquanto isso, vocês veem a vinheta e, ao mesmo tempo ou depois, vocês meditem nisso tudo nesta etapa, nesta fase. A Gazeta de Pinheiros, o mais tradicional jornal regional do Brasil. Faz parte do Grupo 1, que também editam os jornais do Butantã, Morumbi News, Tribuna de Santo Amaro e São Paulo News. Casa da Sogra, estúdio musical, www.ciacasadasogra.com.br. Entre em contato agora mesmo e agende um horário para a sua banda. Ensaios, gravações, lives, vídeos, www.ciacasadasogra.com.br ou pelos telefones 11 3501 4844 ou 99710 8981. Ateliê Marlene Olim, a fábrica de ideias, peças especiais e artesanato em geral. Ligue 11 99967 7686. Continuando. A primeira etapa é simbolizada pela cor negra, pelo corvo negro e governada por Saturno. Por quê? Porque o iniciado irá entrar num afã infinito nesses trabalhos. Evidentemente, terá de eliminar, destruir, desintegrar todos os elementos inumanos que leva em seu corpo astral, até conseguir a cor branca, que é fundamental. Esta cor branca é simbolizada pela pomba branca. Os iniciados egípcios envergavam a veste de linho branco para representar a castidade, a pureza. O terceiro símbolo é a águia amarela. O iniciado também obtém o direito de usar a túnica amarela. Na quarta fase, o trabalho do iniciado receberá a púrpura. Ao atingir esse estágio, seu corpo astral já estará convertido em um veículo de ouro puro da melhor qualidade. O chefe deste trabalho alquímico é precisamente o Cristo interno. Os sábios dizem que o Sol, o enxofre e o mercúrio são os instrumentos passivos da grande obra. O mais importante, dizem eles, é o magnésio interior. Esse magnésio, se for Paracelso, não é outra coisa que o Cristo íntimo. É ele quem deve verdadeiramente realizar a grande obra. Vocês percebam que em várias religiões as pessoas dizem assim: Deus ou Jesus vai realizar uma grande obra na sua vida. Então, é isso a grande obra, é você mesmo. É o seu Cristo interno. Aquilo que você tem que ter
é que vai realizar a grande obra em você. Citei como exemplo o corpo astral, mas é preciso realizar trabalho idêntico com cada um dos corpos existenciais superiores do ser. Sem este magnésio interior da alquimia, tal labor seria absolutamente impossível. Por isso é que, ao começar a grande obra, deve-se inquestionalmente encarar o Cristo íntimo. Ele nasce no estábulo e no nosso próprio corpo, dentro do qual temos todos os animais do desejo, das paixões inferiores, que são aqueles 7 egos, né? Ele tem que crescer, desenvolver-se, ascendendo pelos diversos graus até converter-se em um homem entre os homens. Tomar o seu cargo todos os nossos processos mentais, volitivos, sexuais, emocionais, etc., para passar por um homem comum. Mesmo sendo o Cristo um ser tão perfeito, o homem que não peca ainda assim deve viver como um pecador entre pecadores, um desconhecido entre outros desconhecidos. Esta é a crua realidade dos fatos. Mas o Cristo vai crescendo, vai se desenvolvendo à medida que elimina em si mesmo os elementos indesejáveis que levamos dentro. É tal a sua integração conosco que lança toda a responsabilidade sobre seus ombros. Converteu-se num pecador como nós, não sendo ele um pecado, sentindo em carne e osso as tentações, vivendo como um homem qualquer. E assim, pouco a pouco, à medida que vai eliminando os elementos indesejáveis de nossa psique, não como algo alheio ou estranho, mas como algo próprio dele, vai se desenvolvendo do interior de nós mesmos. Isto precisamente é o maravilhoso. Se não fosse assim, seria impossível realizar a grande obra. É ele quem tem de eliminar todo esse mercúrio seco, todo esse enxofre venenoso, para que os corpos existenciais superiores do ser possam converter-se em veículos de ouro, ouro da melhor qualidade. Os 3 reis magos que vieram adorar o menino representam as cores da grande obra. A primeira cor, veja bem, hein, é o negro. Quando estamos aperfeiçoando o corpo. Isto, repito, simboliza o corvo negro da morte. É a obra de Saturno simbolizada pelo rei magro de cor negra. Então, passamos por uma morte, a morte dos nossos desejos, paixões, etc., no mundo astral. Eu acho isso lindo. A seguir, vem a pomba branca, isso é o momento em que desintegramos todos os eus do mundo astral. Adquirimos então o direito de usar a túnica de linho branco, a túnica de Ptah egípcio, a túnica de Ísis. Evidentemente, esta cor é simbolizada pela pomba branca, este ainda o segundo dos reis, o rei branco. Já bastante avançado no aperfeiçoamento do corpo astral, apareceria a cor amarela, ou seja, conquistaria o direito à túnica amarela. Então aparece a águia amarela, o que nos recorda o terceiro dos reis magos, que é da raça amarela. Muito legal. Finalmente, a coroação da obra é a púrpura. Quando um corpo, seja astral, mental ou causal, já se tornou de ouro puro, recebe a púrpura dos reis, porque triunfou. Assim como podem ver, os 3 reis magos não são 3 indivíduos, como muitos acreditam, mas símbolos das cores fundamentais da grande obra, e o próprio Jesus Cristo vive dentro. Jesus em hebraico é Jeshua. Jeshua ou Yeshua significa Salvador. E como Salvador, nosso Yeshua
particular tem que nascer neste estábulo que temos dentro de nós, para realizar a grande obra. Ele é o magnésio interior do laboratório alquimista. O grande mestre deve surgir no fundo da nossa alma, do nosso espírito. O mais duro para o Cristo íntimo, após seu nascimento do coração do homem, é precisamente o drama cósmico, sua via crucis. No Evangelho, as multidões aparecem pedindo a crucificação do Senhor. Essas não são multidões de ontem, de um passado remoto, como se supõe, ou algo que ocorreu há 1975, ano em que o texto foi escrito. Em 1975, ano em que esse texto foi escrito. 1975 anos, né? É por isso que eu sempre falo, faz muitos finais de anos, eu não comemoro o Natal como as pessoas, né? Porque eu falo que o Cristo, que Jesus Cristo, que a bondade, o amor tem que nascer a cada milésimo de segundo em nosso coração, não somente no dia 25 de dezembro, tá? Então, esse é o meu pensamento, por isso que eu gosto do gnosticismo. E o gnosticismo existe bem antes do nascimento desse Jesus Cristo, que dizem que existe como carne, né? Na Bíblia, né? Deste homem. Então, o gnosticismo existe bem antes. Então, um intervalinho, tá? E nós voltamos já já. O programa Débora Histórica é afiliado à Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudoeste, uma entidade centenária, sem fins lucrativos e independente de governo, dedicada à representação dos empreendedores de médio e pequeno porte e à defesa da democracia e livre iniciativa. Contato: telefone 011 3180 3772, e-mail dsudoeste@acsp.com.br, Rua Alvarenga, 591, Butantã, São Paulo. Não, senhores, essas multidões, então, dentro de nós mesmos, são nossos famosos eus. Dentro de cada pessoa moram milhares de pessoas. Ou eu do ódio, ou eu tenho ciúmes, ou eu tenho inveja, ou eu tenho a cobiça, ou seja, todos os nossos defeitos, e cada defeito é um eu diferente. É claro que essas multidões que trazemos dentro de nós, que são nossos famosos eus, são os que gritam: crucifiquem-no, crucifiquem-no. Veja que é tudo muito simbólico, né? E eu já falei dos eus, e cada eu tem 7 eus, né? Cada 7 pecados capitais tem 7, e assim vai por diante, que eu falei em outros programas. Se alguém quiser verificar, é só me perguntar e eu verifico qual é. Eu mando o link para vocês verificarem quais são esses programas que eu estou falando dos eus. Continuando com a matéria dele, né? Quanto aos três traidores, já sabemos que no Evangelho Crístico são Judas, Pilatos e Caifás. Quem é Judas? O demônio do desejo. Quem é Pilatos? O demônio da mente. Quem é Caifás? O demônio da má vontade. Mas é preciso esclarecer isto para que possa compreendê-lo melhor. Judas, o demônio do desejo, troca o Cristo íntimo por 30 moedas de prata. Esta é a alusão cabalística, ou seja, troca-o pelas coisas materiais, pelo dinheiro, pela bebida, pelo luxo, pelos prazeres animais, etc. Mas veja bem que é simbólico. Quanto a Pilatos, é o demônio da mente. Este sempre lava as mãos, nunca tem culpa, para tudo encontra uma evasiva ou justificativa, jamais se sente responsável. Conheço pessoas assim.
realmente estamos sempre justificando todos os defeitos psicológicos que temos em nosso interior. Jamais nos julgamos culpáveis. Muita gente me diz: acredito ser uma boa pessoa, eu não mato, não roubo, não mato, não roubo, sou caridoso, não sou invejoso, ou seja, são todos cheios de virtudes, perfeitos segundo eles próprios. Ignoto é o que tenho a dizer ante tanta perfeição. Assim, olhando as coisas como são em seu cru realismo, esse Pilatos sempre lava as mãos, nunca se considera culpado. Quanto a Caifás, francamente, o considero o mais perverso de todos. Pensem no que representa Caifás. Muitas vezes o Cristo íntimo nomeia um sacerdote, um mestre ou iniciado para que guie suas ovelhas e apacente. Lhe entrega autoridade e o põe à frente de uma congregação, e o tal sacerdote, mestre iniciado, etc., em vez de guiar seu povo sabiamente, vende os sacramentos, prostitui o altar, fornica com as devotas, etc., ou seja, trai o Cristo interno. Isto é o que faz o Caifás. Então, veja bem que este eu aqui, né, o Caifás, ele trai a todos, porque ele se coloca o mais poderoso de todos frente às pessoas. E ele rouba, na verdade, isso são as minhas palavras, tá? Ele rouba o poder de cada um. Ele diz que é ele quem tem o poder, mas quem tem o poder somos cada um de nós. Então ele rouba o nosso poder para que ele possa ter as coisas. Muitos dizem que, como ele tem o poder, ele tem direito a várias coisas. Então, eu acredito que vocês ouvindo isso, vocês vão pensar em certas pessoas, né? Em certos assuntos que saem até na mídia ou na própria igreja que você vai, que eles acham que eles têm o poder de falar por você, mas é você que tem o poder disso. Não são eles, né? Ninguém tem o poder sobre você, não pode dar o seu poder a ele. Então você tem que falar diretamente com o seu Deus, né? Que é você mesmo. Você não precisa de ninguém para rezar ou orar por você. Você mesmo faz isso, né? É doloroso isso? É claro, é horrível, é uma traição tipo mais suja que há, e não há dúvida de que muitas religiões se prostituem e muitos sacerdotes traíram o Cristo íntimo. Olha o que eu acabei de falar. Não me refiro a nenhuma seita em particular, mas em todas as religiões do mundo. É possível que haja grupos esotéricos dirigidos por verdadeiros iniciados e que estes, muitas vezes traidores, tenham traído Cristo íntimo. Tudo isso é doloroso, infinitamente doloroso. Caifás é o que há de mais sujo. Estes 3 traidores levam o Cristo íntimo ao suplício. Pensem por um instante do Cristo íntimo, no mais profundo de cada um de vocês, senhor de todos os processos mentais e emocionais, lutando por salvá-los, sofrendo terrivelmente. Os próprios eus de vocês protestando contra ele, blasfemando, pondo-lhe a coroa de espinho, açoitando-o. Bem, esta é a crualidade dos fatos, este é o drama cósmico vivido anteriormente. Então não existe, gente, isso são minhas palavras, não existe aquela coroa de espinho física. É tudo mental. Finalmente, este Cristo íntimo subiria ao Calvário, isto é, óbvio, e baixa ao sepulcro com a sua morte, mata a morte. Isto é a última coisa que faz. Posteriormente, ressuscita no iniciado, e iniciado ressuscita nele. É uma morte cósmica. Olha o caminho do sol que está explicando aí. Então, a grande obra está realizada. Consumatum est. Assim tem surgido através dos séculos mestres ressurrectos. Lembremos um Hermes Trismegisto,
um Moriá, grande mestre da força do Tibete. Lembramos do Conde Cagliostro, que ainda vive, e Saint-Germain, que em 1939 visitou outra vez a Europa. Este Saint-Germain trabalhou ativamente no século XVII, XVIII e XIX e, entretanto, continua a existir fisicamente. É um mestre ressurrecto. Por que são mestres ressurrectos? Porque, graças ao Cristo íntimo, obtiveram a ressurreição. Sem o Cristo íntimo, a ressurreição não seria possível. Aqueles que supõem que, pelo simples fato de morrer fisicamente, alguém já tem direito à ressurreição dos mortos, são realmente dignos de compaixão. Falando outra vez em estilo socrático, não apenas ignoram, mas o que é ainda pior, ignoram que ignoram. A ressurreição é algo pelo qual se tem de trabalhar, e trabalhar aqui e agora, e é preciso ressuscitar em carne e osso, e ao vivo. A imortalidade deve-se consegui-la agora, pessoalmente. Assim deve considerar todo o mistério crístico. Todo drama cósmico é em si mesmo extraordinário, maravilhoso, e se inicia realmente com o Natal do coração. O que vem a seguir relacionado com o drama, a fuga do Egito para grande, quando Herodes manda matar todos os meninos e ele tem de fugir, tudo é simbólico, totalmente simbólico. Dizem no Evangelho apócrifo que Jesus, José e Maria tiveram de fugir para o Egito, tendo permanecido vários dias vivendo sob uma figueira, que desta figueira saiu um manancial de água puríssima. É preciso saber compreender isto. Esta figueira representa sempre o sexo. Dizem ainda que se alimentavam do fruto dessa figueira, os frutos da árvore da ciência do bem e do mal. A água que corria puríssima, que saía dessa figueira, é nada menos que o mercúrio da filosofia secreta, que nós falamos lá em cima. Quanto à decapitação dos inocentes, muito se tem escrito sobre isso. Nicolas Flamel deixou gravadas nas portas do cemitério de Paris cenas retratando a degola dos inocentes. Por que essa cruel degola dos inocentes? Não obstante, isto é também muito alquímico. Todo iniciado tem que passar pela decapitação. Mas o que é que o Cristo íntimo tem de decapitar em nós? Simplesmente deve degolar o ego, o eu, o si mesmo. E o sangue que emana da decapitação é o fogo sagrado pelo qual o iniciado tem de purificar-se, limpar-se, branquear-se. Tudo isso é profundamente esotérico, nada pode ser tomado ao pé da letra. E é o que eu falo, não existe essa questão física. A seguir, vêm os feitos milagrosos do grande mestre. Caminhava sobre as águas. Como? Sobre as águas da vida tem de caminhar o Cristo íntimo. Abrir a visão dos que não veem, prejudicando a palavra para que vejam a luz. Abrir os ouvidos dos que não querem ouvir, para que escutem a palavra. Então, isto é o meu comentário, né? Quando Paulo disse que viu uma luz grande, na verdade, não tinha, que ele estava cego de sabedoria, ele viu a luz da sabedoria. Então, vamos lá. Quando o Senhor já cresceu no iniciado, tem de tomar a palavra e explicar a outros o que é caminho, limpar os leprosos. Não há ninguém que não esteja leproso. Essa lepra é o eu pluralizado, essa é a epidemia que todos levam dentro de si, a lepra da qual devemos nos limpar.
Estão paralíticos não caminham ainda pela senda da autorrealização. O Filho do Homem deve curar os paralíticos para que andem rumo à montanha do ser. Olha, gente, que coisa mais linda é essa explicação. Há que compreender tudo isto de forma mais íntima, mais profunda. Isto não corresponde a um passado remoto, é para ser vivido dentro de nós mesmos aqui e agora. É dentro de cada um isso. Os cegos, os paralíticos. Se começamos a amadurecer um pouquinho, sabemos apreciar melhor a mensagem que o grande Kabir Jesus trouxe à Terra. Em todo caso, precisamos passar por 3 purificações, à base de ferro e fogo. Este é o significado dos 3 cravos da cruz. E a palavra Inri diz muito. Já sabemos que Inri, esotericamente, é o fogo. Necessitamos passar pelas 3 purificações à base de ferro e fogo antes de conseguir a ressurreição. Do contrário, seria impossível lográ-la. Aquele que ressuscita se transforma radicalmente, se converte num Deus homem. É um hierofante da estatura de um Hermes, um Quetzalcoatl, eu não sei falar essa palavra, tá? Ou um Buda. Mas é necessário fazer a grande obra. Realmente não se poderia entender os 4 evangelhos se não estudasse alquimia e cabala, porque os evangelhos são alquimistas e cabalistas. Isto é o óbvio. Os judeus tinham 3 livros. O primeiro é o corpo da doutrina, a Bíblia. O segundo é a alma da doutrina, o Talmud, no qual está a alma nacional judaica. E o terceiro é o espírito da doutrina, o Zohar, onde está toda a cabala dos rabinos. A Bíblia, o corpo da doutrina, está escrita sob chave. Eu tinha já falado sobre isso. Se queremos estudar a Bíblia, compaginando versículos, poderemos de forma ignorante, empírica e absurda. Prova disto é que todas as seitas mortas que até a época atual se nutriram da Bíblia interpretada de forma empírica não puderam entrar em acordo. Se existem milhares de seitas baseadas na Bíblia, quer dizer que nenhuma delas a compreendeu. Às vezes eu fico até com dó das pessoas porque elas pregam coisas completamente materiais e não espirituais. E elas não têm realmente o conhecimento. Estudam lá teologia, que não é uma teologia esotérica, que não vem de dentro. Elas estudam aquilo que vem de fora, aquilo que é material. As chaves para a interpretação estão no Zohar, escrito por Simeon ben Yochai, o grande rabino iluminado. Aí encontramos as chaves para interpretar a Bíblia. Então é necessário abrir o Zohar. O Zohar é um livro, tá? É que o meu livro está lá em cima na minha biblioteca, na parte de cima da casa. Então eu não trouxe para vocês verem. Se quisermos saber algo sobre o Cristo, sobre o Filho do Homem, devemos estudar a árvore da vida. E assim terminamos o texto sobre o Natal na visão gnóstica, e é a que eu mais gosto. Eu gosto muito da visão gnóstica, por isso que eu comecei a estudar, fiquei perplexa e feliz por ter esse conhecimento gnóstico. E eu vou repetir para vocês, esse conhecimento gnóstico é bem anterior à Bíblia, a Jesus Cristo, que eles falam agora, que nasceu há 2000 e poucos anos atrás, que tem muita coisa aí relacionada com o domínio do homem, de acordo com a religião. Nós voltamos já já. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Mizuya, distribuidora de água mineral. www.mizuya.com.br. Excelência no atendimento a todos os tipos de comércios, residências e condomínios.
Entre em contato pelo telefone 11 2367 8024 ou 11 94551 7103. Mizuya, distribuidora de água mineral. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muitos desconhecem esta literatura. Eu comecei a estudar gnosticismo em 2016, como eu falei no início do programa. Eu tive que dar uma parada e depois reiniciei os estudos, que eu acho maravilhoso. Então, eu acredito que vocês tenham ficado também boquiabertos, perplexos, achando que isso tudo é mentira, né? Que vocês seguem realmente aquilo das escrituras sagradas, que é a Bíblia, que é físico, mas não é. Então, deem uma meditada, porque quando nós pensamos naquilo que nós aprendemos, os nossos pensamentos, eles trazem a verdade, né? É isso que nós devemos fazer, meditar naquilo que nós lemos e jogar de lado, né? Queimar aquilo, tudo que não serve para nós. Então, é o que eu falei. Se vocês quiserem respostas, se vocês tiverem perguntas, podem fazer as perguntas, eu vou responder depois. Se eu não souber responder, eu peço para uma pessoa mais evoluída nisso responder, né, que eu tenho os contatos. Mas eu gostaria muito que vocês meditassem nisso. Não esqueçam que o Natal é aquilo que a gente faz, né? O Cristo nascendo dentro de nós. Então, não há necessidade de vocês ficarem se preocupando com roupas, que aí já entra na luxúria, com aquisição. Não há necessidade de vocês fazerem aquele banquete, que aí já entra no eu da gula, né? Fica aquela coisa que vocês comem, sobra. Tem coisas que vão para o lixo, né? Ou até que vocês comem depois de uma semana aqui. Ai, vamos aproveitar e deixar para o final do ano, né? Para o Réveillon. Ou se não, vamos entregar para o pobre, já que sobrou, né? Que existe uma coisa também, que você não tem que dar para as pessoas que são necessitadas aquilo que sobrou de você. Claro que você também não deve levar para o lixo, né? Sobrou, então vou dar. Não, você deve dar aquilo que você sente de dar, né? Aquilo de coração que você tem que fazer. As suas doações. Então, tirem um pouco esse negócio de ficar fazendo um peru desse tamanho para poucas pessoas, encher aquela mesa de coisas, de guloseimas e de coisas para vocês comerem, que é o que eu falei, depois vai sobrar, vai para o lixo, vai desperdiçar, né? O presente que vocês têm que dar é o amor e o conhecimento para as pessoas. Então, eu desejo que todos tenham um verdadeiro Natal dentro de si, que vocês meditem nesses ensinamentos hoje, tá? Quem achar que tudo isso é besteira, não é um direito que vocês têm, ok? E eu já vou repetir, quem quiser fazer mais perguntas sobre isso, quem quiser aprender mais sobre isso, eu posso indicar quem quiser estudar. Mas eu vou dizer para vocês que não é fácil, que são estudos mesmo, exige muita pesquisa, exige muitas leituras, existe adquirir muitos livros, tem muita coisa também na internet, mas precisa tomar cuidado também com aquilo que a gente procura na internet, tá? E mais uma vez para vocês, um Feliz Natal dentro de cada um. Muito obrigada, até a próxima semana, até o dia 31, que é o próximo programa, que eu vou me despedir desse ano de vocês e começar um ano novo com matéria nova.